Vamos entrar na nossa próxima aula, então. A aula de número 55, né? Aula de número 55. Então, aí na nossa folha está escrito aí, ó, Estudo Bíblico Sena 2024, Importância das Escrituras Sagradas, aula 55. Nosso texto base aí é 2 Timóteo 3,16. Vamos ler aí, 1, 2, 3 e... Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mesmo a gente vai trabalhar metade do capítulo 45 hoje. Dos versículos 1 ao 15, a gente está no 10º ato, que é as gerações de Jacó. Vamos ler? Vamos ler aí Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo de número 15. E depois a gente vai repassando por ele de novo. Mas diz assim a palavra: Então José não conseguiu se conter diante dos que estavam com ele e gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor a sua casa e tudo que lhe pertence. Versículo 12. José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos, oremos juntos neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer por este momento precioso, onde nós iniciamos o nosso dia com a Tua palavra, Deus. Pai, eu lhe peço neste momento que, no nome de Jesus, a Tua palavra possa trabalhar os nossos corações. Que possamos entender mais profundo essa história tão linda, Deus, que está dentro da Tua palavra. A história realmente de superação, de vida, de mudança e o principal, Pai, uma história onde nós vemos que a Sua vontade, Deus, é estabelecida em todo o tempo. Senhor, que no nome de Jesus possamos ser trabalhados, que o Teu Santo Espírito possa realmente trabalhar o nosso coração e a nossa mente nessa manhã. Que saiamos daqui edificados, Pai, edificados pela Tua palavra e pelo que é o Senhor para nós. Nós Te agradecemos em nome de Jesus e todos dizem amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, voltando um pouco aí na história, nos lembrando um pouco mais da história,
José, ele elaborou aí um plano, um teste para poder descobrir aí o ponto-chave que José queria descobrir dentro desse teste era como estava o estado espiritual, dos seus irmãos, como eles estavam lidando com as coisas, como eles estavam vivendo a partir de agora, e isso focado nos seus irmãos mais velhos, porque os seus irmãos o haviam vendido anteriormente, há mais de 20 anos atrás, os irmãos de José haviam vendido ele, como escravo. E eles tinham feito isso por quê? Por inveja, primeiramente, eles tinham muita inveja de José, quando eles vendem José, e também para ganhar um dinheiro, Eles ganham aquelas moedas de prata e por mais que eles não necessitassem, porque Jacó era muito rico, então seus filhos também eram muito ricos, por ordem aí, eles fazem isso com José. E José, quando encontra os seus irmãos, ele faz o quê? Ele começa a agir dessa maneira, tentando descobrir aí através de testes, através desse plano, como estava, o estado espiritual de seus irmãos. Será que eles iriam agir como a partir de agora, Então José, ele utiliza de um método específico aí, Ele utiliza de um método em seus planos, e o método que ele utiliza era o quê? Ele estava naquele momento, relembrando o passado, então o método que ele usa dentro do seu plano é como se ele estivesse tentando trazer o passado, a memória dos seus irmãos, só que agora no presente. Então tudo aquilo que ele vai fazendo, como a gente já conversou aqui, ele vai recriando o passado, ali mostrando o coração dos seus irmãos. Então, a primeira coisa que ele faz, ele manda os seus irmãos voltarem e buscar Benjamim, e Simeão fica. Então esse daí foi o primeiro teste que ele fez com os irmãos dele. Por quê? Porque os irmãos venderam ele e não foram atrás dele. Mas aqui agora o que ele viu? Os irmãos foram e voltaram para Canaã, mas aí eles voltaram depois novamente para o Egito para buscar Simeão. Eles não deixaram Simeão lá sozinho. Vocês lembram quando os irmãos de José foram a primeira vez para o Egito, Simeão ficou lá preso como escravo, Ele fica lá preso como escravo. Então José já fez ali o primeiro teste. Será que eles vão voltar atrás de Simeão? Será que eles vão vir, vão voltar para cá para buscar Simeão? E ele vê que o quê? Que os irmãos dele voltam, Voltam para buscar Simeão, para comprar mais mantimentos, E o que eles fazem aí nesse contratempo também? Eles levaram as moedas de volta. Quando eles vão para Canaã, eles levam as moedas. Só que acontece, quando eles voltam para o Egito de novo, eles trazem as moedas de volta e mais o dobro de moedas para comprar mantimento. Aí foi um outro teste de José, Ver se eles ainda eram homens que de certa forma eram, como eu posso dizer aqui, justos, exatamente, muito obrigado, uma ótima palavra, Se eles eram justos, se eles iriam agir com justiça, se eles iriam trazer as moedas de volta, venceriam a cobiça naquele momento, E eles fazem isso, então passaram nesse teste. Um outro teste foi o alimento, 5 vezes mais alimento para Benjamim. E aí o que acontece? Eles não invejam Benjamim naquele momento, Tudo fica bem. E aí o último teste é o copo de prata, Que é quando ele bota o copo de prata ali no saco de Benjamim, ele queria ver se os irmãos iriam fazer o quê? Os irmãos entregariam José e voltariam sãos e salvos para Canaã, ou eles iriam fazer algo? E aí nesse último teste, José ele vê que os seus irmãos também agem de forma correta, Porque eles voltam com Benjamim, para a casa dele, para a casa de José, e aí Judá ainda diz, não, eu ficarei no lugar do menino, E eu me colocarei no lugar dele, deixa ele voltar para a casa de nosso pai, porque o nosso pai muito ama ele, e eu fico como escravo no lugar dele. E aí, meus irmãos, foi assim que acabou o capítulo 44, Foi nisso, quando Judá diz que ficaria no lugar de Benjamim. Então o capítulo 45 é a continuidade daquele mesmo dia, daquele mesmo momento. Não roubou.
Exatamente. Foi posto lá. Exatamente. Devolveu, tudo voltou para as mãos de. Uhum, é. E, assim, o ponto-chave aí, minha irmã, nem era para testar o coração de Benjamim. Porque Benjamim era um menino ainda. Benjamim era muito jovem. O foco ali era testar o coração dos irmãos de José. Por isso que colocou no saco de Benjamim, entende? Para ver como os irmãos de José agiriam com Benjamim. Se eles iriam bater em Benjamim, se eles iriam deixar Benjamim ali. Benjamim naquele momento só foi um instrumento ali. Um instrumento para poder ver como os irmãos agiriam, né? E aí a gente vê que todos os testes que José faz, os irmãos deles passam, de certa forma. Eles vão passar, eles passam nos testes. E aqui no capítulo 45, José percebeu isso. Eles passaram nos testes, né? Tanto faz que Judá deu, né? Se doou para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Aí José vê, é o momento. É o momento de eu revelar quem eu sou, né? Então ele vê que os irmãos se deram bem, passaram no teste, e é onde ele vai revelar a sua identidade. Então é. Uhum, uhum. Firme, firme. Não, exatamente. Porque se ele não fosse firme naquele tempo, naqueles momentos, talvez ele nunca mais iria ver os irmãos dele. Talvez algo poderia acontecer, entende? Então ele teve que bolar um plano para fazer eles voltarem para o Egito. E qual que foi o plano? Manter Simeão lá, né? Porque, não entendi? Porque era o irmãozinho dele, né? Era o único irmão que ele tinha, né, da mesma mãe. Então, tanto ele quanto Benjamim era irmão de sangue mesmo, né? Exatamente. O resto era meio irmão. O Benjamim, era irmão de sangue ali de José, né? Nasceram da mesma mãe, a mãe morreu. Exatamente. Não, e José? José, os dois. Aham. Sim. José e Benjamim, os dois filhos de Raquel. Morreu no parto. Exatamente. E depois Benjamim, exatamente. E aí na época né, ela morreu após o parto de Benjamim, né? E quem foi cuidando de certa forma ali, com certeza, né, cresceu de certa forma cuidando, ajudando a cuidar de Benjamim foi José, até ele ser vendido como escravo, né? Por isso que ele queria tanto que Benjamim viesse com os irmãos, para ele poder ver como o irmão dele estava. E outra, eles sabiam que os irmãos dele, José sabia que os irmãos dele tinham inveja dele, porque ele era amado pelo pai, né? Pelo pai, e ele era filho de Raquel, que era a esposa amada também de Jacó, né? Então o que ele pensou? Será que os meus irmãos estão fazendo mal para Benjamim? Então eu quero que Benjamim venha também para me ver como Benjamim está, como que ele está, como que os irmãos estão lidando com ele. E aqui a gente foi vendo dentro do plano de José, aí a gente vai entendendo, né, irmã, o plano de José, né, o porquê que José foi fazendo esse plano, né? Aí, quando José vê que os irmãos estão cuidando bem de Benjamim, né, que eles não estavam fazendo mal nenhum para Benjamim, é o momento que ele fala assim: agora é o momento que eu devo me revelar, né? Dizer que eu sou José, que eu sou o irmão deles. E é isso que ele faz aqui, né? A gente vê isso aí, é até a primeira parte aí na nossa folha, né? José revela a sua identidade. Né? Dos versículos 1 ao versículo de número 4 é o momento onde ele revela a identidade dele. Então, quando José viu, né, que Judá fez aquele humilde pedido, né, de ficar no lugar de Benjamim como escravo, onde ele disse, né, é onde ele percebeu que ele
que ele devia contar para os seus irmãos, né? A partir daquele momento que Judá disse, né, eu fico como escravo no lugar de Benjamim, é onde ele não conseguiu mais se conter, né? Ele não conseguiu mais se conter. E é onde nós vemos que ele vai se revelar para os seus irmãos. Aí nos versículos de 1 a 4 diz assim, ó: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. Então aí foi esse primeiro momento. E aí continuando, ó: e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então o que acontece, meus irmãos? A gente viu que eles fizeram aquele banquete, né? 2 dias antes, basicamente, eles fizeram um banquete, né? Ou um dia anterior. No dia anterior eles fizeram um banquete. Eles comeram ali juntos, né? Ali no banquete, quem que estava no banquete? Estava José, tinha alguns egípcios também, né? E tinha os irmãos de José. Aí, no outro dia, após o banquete de manhã, né, a gente vê que os irmãos de José saíram, né, foram embora, com os sacos de mantimento. Dentro dos sacos estavam as moedas de novo e o copo ali de prata. Aí o administrador foi atrás deles, trouxe eles novamente para a casa de José. Ali na casa de José, Judá, né, contou tudo aquilo para José, né, falou tudo aquilo para José, se colocou no lugar de Benjamim, pediu para ficar como escravo. E aí é nesse momento que José, ele diz isso, né? Quando José ele vê que o seu irmão diz que ficaria no lugar dele como escravo, a primeira coisa que ele fez foi gritar com todo mundo: sai todo mundo daqui. É isso que ele faz no versículo 1. E ali naquele momento fica só ele e os irmãos dele. Então todos aqueles egípcios que estavam ali na casa dele, o administrador da casa, todo mundo saiu da presença dele. Ficou só ele e os irmãos dele naquele momento, né? Então a gente vê, meus irmãos, que esse grito de José, né, quando ele grita ali, né, saiam todos da minha presença, aqui no versículo número 1, quando a gente vê ele gritando, pedindo para todo mundo sair ali da presença dele, a gente vê que é um momento onde José vai realmente colocando as suas emoções para fora. Porque, meus irmãos, a gente tem que lembrar que José estava se segurando até aquele momento, né? De contar para os irmãos que era ele, né? Então ele estava reprimindo as emoções dele ali, né? Então aqui ele deixa, de certa forma, de reprimir as suas emoções, né? Emoções de saudade, de alegria, até mesmo de alívio de ver o seu irmão Benjamim ali, né? Tudo isso, né, todas essas emoções estavam enclausuladas dentro dele até então, né? Mas agora aqui, né, com a oferta de Judá, uma oferta de certa forma inesperada, né, surpreendente, né? Porque José não esperava isso dos seus irmãos. Ele lembrava que os seus irmãos eram ruins, né? Que os irmãos haviam vendido ele como escravo. Mas aqui agora ele vê que os seus irmãos estavam diferentes. Ele se surpreende com os seus irmãos. E ali José não conseguiu mais se conter, né? Ali naquele momento José ele se desarmou. E a primeira coisa que mostra esse desarme é quando ele grita, né? Então o primeiro pontinho da nossa folha diz assim, ó: José mandou que todos os servos saíssem imediatamente da sua presença. Então quem que estava ali na presença dele? Estavam os irmãos dele, estava o administrador, né? Esse administrador que era um bom administrador, que fazia tudo que José mandava, né? Tinha outros egípcios também ali na presença de José naquele momento, né? Provavelmente José tinha uma guarda pessoal, né? Ele era o segundo homem mais poderoso dentro do Egito, então ele com certeza tinha uma guarda pessoal, né? Havia guardas ali que ficavam em volta dele para que nenhum perigo, né, viesse contra José. Provavelmente a guarda pessoal dele poderia estar ali naquele momento. O administrador dele também estava ali naquele momento. Os servos de sua casa que serviram o banquete, né? Os seus assistentes também, que eram provavelmente os egípcios que estavam comendo ali. José ele tinha assistentes, né? Ele tinha ali homens que caminhavam junto com ele. Então todas essas pessoas que eu acabei de falar, tirando os irmãos dele, saíram da presença dele naquele momento. Ficou só ele e os irmãos ali na sala, na cozinha, na copa, não sabemos especificamente onde eles comeram, né? Mas provavelmente foi uma copa, um local ali onde eles se alimentaram dentro da casa, da mansão de José. Então o próximo pontinho diz assim, ó:
nenhum dos empregados estava ali quando José contou para seus irmãos quem ele era. E após isso, após esse momento onde José grita mandando todo mundo sair, ele começa aí a chorar, né? Ele começa a chorar muito forte, meus irmãos. Então o versículo de número 2 diz assim, ó: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Então depois de gritar e mandando todo mundo embora, José não conseguiu mais conter as suas emoções. Ele começou a chorar muito, muito forte. José começou a chorar naquele momento. Próximo ponto da nossa folha diz assim, ó: José se emocionou e chorou todas as lágrimas reprimidas durante todos esses anos. Então imagina, um menino que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, pelo seu próprio sangue, foi para o Egito, ali ele foi vendido como escravo, dentro da casa de Potifar, ele foi dito como mentiroso, foi colocado na cadeia, passou muitos anos na cadeia, até que aquele copeiro e aquele padeiro entraram ali na cadeia também. Quando o copeiro e o padeiro entram na cadeia, eles sonham, José consegue adivinhar o sonho deles, explicar o sonho para eles, e aí um morre, o padeiro morre, o copeiro volta ao seu cargo. Ali, o faraó tem um sonho, o copeiro se lembra de José, conta para o faraó que José tinha revelado o sonho para eles. José vai, revela o sonho de faraó, e agora se torna o segundo no Egito. Meus irmãos, se a gente para analisar a vida de José, foi uma turbulência que só. Muita coisa aconteceu. Muita emoção reprimida no coração dele, de certa forma. Ele passou por muita coisa naquele tempo. E aqui nesse momento, no versículo número 2, um pouco antes de contar para os seus irmãos que é ele que era José, o choro vem, as lágrimas descem, tantos e tantos anos, passando por tantos e tantos momentos difíceis e complicados na vida, agora o choro veio. O choro veio ali, e a gente vê que é um choro forte, e diz aí no versículo 2, que os egípcios os ouviam, e também a casa de Faraó ouviu, o choro dele. Então, José se emociona naquele momento. E o texto diz aí que o choro foi tão alto, que o pessoal que tinha saído da sala ouviu o choro, e até mesmo na casa de Faraó, ouviram o choro dele. Então ele chorou alto mesmo, Provavelmente aquelas pessoas que saíram podem ter ficado numa sala ao lado, Ali eles ouviram o choro dele, ouviram realmente José chorando muito alto. Mas quando nós lemos aí, que ouviam também na casa de Faraó o choro dele, não quer dizer que lá na casa de Faraó, Faraó ouviu. Não é bem isso, Porque provavelmente a casa não era junto, Não é tipo daqui até o outro lado da rua a casa. Então provavelmente quando alguém ouviu, daquelas pessoas ali, ouviu José chorando, foi lá e contou para Faraó que ele estava chorando. Essa é a melhor interpretação aí desse versículo número 2, Então não quer dizer que o Faraó ouviu à distância José chorando, não. Quer dizer que provavelmente alguém foi até o Faraó e contou para ele, deu a notícia para ele que José estava chorando muito. E aí, após esse momento onde José ele se derrama em lágrimas, ele conta para os seus irmãos que era ele. Agora é o momento que ele conta, no versículo de número 3. E disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Olha para você ver, meus irmãos, 20 anos depois, tanta coisa aconteceu. Aqui é o momento onde José ele conta para os seus irmãos que é ele. Eu sou José. Eu sou o irmão que vocês venderam como escravo. Eu sou aquele que viveu tanto tempo aqui no Egito.
Então, o próximo ponto na nossa folha diz assim: os irmãos de José ficaram extremamente assustados quando José chegou diante deles dizendo ser ele. Meus irmãos, imagina aquilo que passou na mente dos irmãos de José naquele momento. Porque seria impossível, né, aquele homem não ser José. Não teria como aquele homem conhecer José, saber da história de José. Não teria como. Era realmente José que estava diante deles, né? Então José naquele momento diz: ó, sou eu que estou diante de vocês, sou eu que estou aqui. E a primeira coisa que ele diz, né, ele conta: eu sou José. E a segunda coisa que ele faz é perguntar para os irmãos dele: meu pai ainda está vivo? É a próxima coisa que ele pergunta, né? Meu pai ainda está vivo? Então, meus irmãos, ele pergunta aqui, né? E a gente vê que os irmãos não conseguem respondê-lo. Eles não respondem a José por quê? Porque eles ficaram com muito medo, né? Por que será que eles ficaram com medo, né? A gente vê aqui, né, que eles ficaram assustados, né? Eles ficaram assombrados naquele momento, eles ficaram temerosos de certa forma, ficaram com medo naquele momento. E por que será que eles ficaram com medo, né? Porque eles devem ter se lembrado, né? A gente vendeu o nosso irmão, a gente vendeu ele como escravo, e agora ele é um dos homens mais importantes do mundo, né? Agora ele é um dos homens mais importantes do mundo. Se ele levantar a mão aqui agora, a gente pode ser tudo massacrado, morto aqui agora, né? Ele poderia vingar, mas José, ele não foca nisso, né? Ele não foca nisso, não era esse o ponto de José aqui, né? E José, aqui ele demonstra ser ele mesmo, e também ele mostra que não faria mal algum aos seus irmãos. E é isso que a gente vê no versículo 4. Ele mostra que era ele mostra que não faria maldade para os irmãos. Porque com certeza na hora que os irmãos, quando ele conta para ele, né, eu sou José, os irmãos dele devem ter ficado branco, né? Branco, pálido, né? O coração deve ter vindo na boca naquele momento, né? O espírito deve ter quase saído do corpo deles naquele momento, né? Então eles devem ter, nesse sentido, apavorados naquele momento. E aí o que José faz? Tenta acalmar eles, mostrando que não iria matar eles, mostrando que não iria fazer nenhum tipo de mal desse tipo com eles. E aí no versículo 4 ele diz assim, ó: e José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Eles chegaram, então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. E ali, mais uma vez, ele traz essa revelação, né, meus irmãos? E aqui, a gente vê aí que quando ele chama os seus irmãos mais para perto, né, o foco dele era esse, né, de mostrar que não faria mal algum para eles, né, que não iria fazer mal para eles. E após isso, após se revelar daquela maneira, José, ele com certeza percebeu ali como os irmãos dele estavam agindo, né? E aí ele revela algo que seus 10 irmãos sabiam. Então ele começa a trazer aí alguns pontos, alguns fatos, né, que os seus irmãos sabiam. Eu digo os 10, né, porque eram 12 ao todo, né, 10 deles sabiam. Benjamim não sabia do que ele iria revelar, mas o restante deles já sabiam o que ele revelaria a partir de agora. E ele começa a revelar algumas coisas aí para eles, né, a partir do versículo de número 5. E notem, meus irmãos, a gente vai notar a partir de agora, e a partir do versículo de número 5, que não tem condenação por parte de José para seus irmãos. José, ele não condena seus irmãos. Ele não vai condenar seus irmãos em momento algum. O foco de José em todo o tempo aí é realmente estar acalmando eles cada vez mais, dando tranquilidade para eles. Porque os irmãos estavam pensando o quê? A gente vai morrer. Talvez a única coisa que passava pela mente deles é: a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Né? Mas José, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a tentar acalmar o coração deles. Né? José não vai condenar eles neste momento. Né? Não vai ter nenhum tipo de discriminação por parte de José. Não tem acusação nenhuma. A partir daquele momento, o foco de José vai ser o quê? Mostrar que estava tudo perdoado. Que lindo isso, né, meus irmãos? José queria mostrar a partir daquele momento, a gente vai ver a partir do versículo 5, que estava tudo perdoado. E um ponto-chave, meus irmãos, o perdão de José
né? A maneira como José vai agir com os irmãos dele, José não acusar os irmãos dele, José perdoar os irmãos dele, José não vir com nenhum tipo de discriminação para o lado dos irmãos dele. Ele só perdoa os irmãos dele, ele só consegue fazer isso, e com certeza ele só faz isso por quê? Porque ele entende que tudo aquilo que aconteceu, aconteceu pela vontade de Deus. Aconteceu porque Deus guiou para que acontecesse. Esse é o ponto-chave aqui, é um dos pontos-chaves aqui. José foi um homem bom diante dos irmãos dele, não porque ele era um cara excepcional, ou porque ele era muito bonzinho, ou porque ele era muito legal. Não, não é isso. A gente tem que desfocar de José. José, ele não era o cara fera. José só foi aquilo que ele só foi um homem bom que ele foi, porque ele entende que Deus estava à frente de tudo. Ele entende que ele estar ali no Egito, ele viver tanto tempo difícil no Egito, foi por conta da vontade de Deus. A vontade de Deus estava se cumprindo. Por isso José consegue ser o homem que ele foi, né? Realmente não discriminar, não acusar, perdoar os seus irmãos, né? Não agir de uma forma ruim. Então, toda a honra e toda a glória aqui tem que ser dada apenas para Deus, não para José. Não, a gente não tem que ficar pensando assim, nossa, né, José foi bom, perdoou os irmãos dele. Não, José perdoou os irmãos dele à luz do entendimento que tudo o que havia acontecido até ali foi a vontade de Deus se cumprindo. Esse é o ponto. Amém? Então, ele vai trazer aqui. E ele vai começar, né, a próxima parte em negrito, na nossa folha. José, ele começa a revelar o plano de Deus para Israel. Então, versículo do 5 ao 8. Né? Meus irmãos, José, ele diz para seus irmãos, aqui nessa parte, a partir de agora, que eles não precisavam ficar mais tristes ou brigarem entre si por conta disso, né? Por conta da razão ali, de tudo que havia acontecido no passado. Então José, ele vai apresentar aqui para seus irmãos algo, né, que eles não deveriam se condenar, e que tudo aconteceu dentro dos planos soberanos de Deus. E agora este plano de Deus ficou claro. A partir de agora, o plano de Deus ficou claro. Então, versículo do 5 ao 8 diz assim, ó: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Está vendo? Olha para você ver, José, lhe dá toda a honra e toda a glória para Deus. Ele não diz assim, não, eu sou bom e por isso que eu estou perdoando vocês. Não, não é isso que José faz. Olha para você ver, José primeiramente diz para eles, não fiquem tristes nem irritados. Por que José diz para eles ficarem nem tristes nem irritados? José diz isso para eles, meus irmãos, para eles não começarem a brigar entre eles ali. Né, para que eles não começassem a ficarem doidos ali naquele momento, né? Porque naquele momento eles poderiam talvez, né? Não, mas foi culpa desse, não, foi culpa daquele, desculpa José, e talvez até sair na mão ali ou algo assim, né? Não, José começa a dizer, né? Não fiquem tristes, não fiquem irritados. Se nós estamos aqui, se eu estou aqui, né? Se eu fui vendido, se eu estou aqui neste momento, foi para a preservação da vida que Deus me enviou antes de vocês para cá. José entende isso. Olha para vocês, José entende que ele estar no Egito foi para preservar toda a família dele. Está vendo que interessante, meus irmãos? Olha o próximo pontinho na nossa folha, diz assim, ó: José afirmou para seus irmãos que era plano de Deus que ele estivesse por todo este tempo no Egito. Era plano de Deus. Foi o plano de Deus. Então José, ele afirma para seus irmãos duas vezes ele vai afirmar aí para os seus irmãos, né, que esse era o plano de Deus, que era o plano de Deus, ele está aí. Então dos versículos 5 ao 8, duas vezes nós vemos que José afirma sobre isso. Então primeiro, até o próximo ponto, primeiro, José disse que foi para preservar a família deles, que Deus o enviou para lá. Como a gente viu aí no versículo 5, né, no final do versículo 5, né?
porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Que fique isso bem claro na nossa mente, amém, meus irmãos? À luz do entendimento de que tudo aconteceu pela vontade de Deus. Foi vontade de Deus que José fosse para o Egito, que José fosse escravo no Egito, até chegar a ser o governador que ele foi. Foi plano de Deus, foi a vontade de Deus, né? Foi o agir de Deus, né? Em todo o tempo ali, a providência de Deus estava agindo. Então, quando isso acontece ali, né, esse momento ali do encontro de José com seus irmãos, José já estava com em torno de 39 anos, meus irmãos. Esse momento aqui que a gente acaba de ler, né, no capítulo 45, José ele já tinha em torno de uns 39 anos, mais ou menos. Benjamim devia ter ali os seus 20, 22 anos de idade, mais ou menos. E José, quando ele diz isso, ele diz ainda que haveria em torno de 5 anos de fome na terra, né? Então, quando ele traz essa ideia, né, ó, Deus me enviou na frente para preservar a vida, né, para a preservação da vida. E aí ele continua no versículo 6. E aí no versículo 6 ele diz o quê? Ó? Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Então José já era um homem maduro neste tempo, né? E José ele sabia que ainda haveria 5 anos de fome. Então ele entende, ó, Deus me enviou antes de vocês para preservar a vida. Como assim? Nós já sabemos que Jacó e a família de Jacó estavam passando por necessidades, não é verdade? Jacó estava passando por necessidades, por isso ele enviou seus filhos para o Egito para comprar mantimentos. E aí José entende algo. Deus me enviou 20 anos antes de vocês para que eu pudesse hoje ser o governador do Egito e poder cuidar de vocês, preservar a vida de vocês, para que a gente pudesse viver, para que nossa família não morresse. Entende? Ele entende isso. Meus irmãos, é muito profundo quando José entende isso. Foi por causa dessa terrível fome que Deus enviou José primeiramente para o Egito. Então José não está dizendo que seus irmãos aqui eram inocentes do que eles tinham feito com ele, né, de terem vendido ele como escravo. Mas o que José está fazendo aqui? Ele está trazendo luz para o plano de salvação de Deus para toda a família de Jacó. Para toda a família de Jacó. Esse era o plano de Deus, salvar a família de Jacó, salvar Israel naquele momento. Então Deus envia José 20 anos antes, José passa pelo que passa, para que ele pudesse chegar a ser governador do Egito e conseguir cuidar de toda a sua família, preservar a Israel. É isso que acontece aqui, o plano de Deus sendo cumprido. E José ele consegue entender isso, meus irmãos. José ele consegue entender isso. E aí nós chegamos no versículo 7. Versículo 7 diz assim, ó, mais uma vez, aí José, ele entende, né? Ele entendendo por que ele veio antes para o Egito. No versículo 7 diz assim, ó, Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Está vendo mais uma vez José falando, ó, eu vim antes para que vocês fossem livrados, para que houvesse um remanescente. Então José ele traz mais uma vez essa ideia. Então o próximo pontinho na nossa folha, ó, segundo, Deus o havia enviado na frente deles para garantir a conservação da descendência. E aí no versículo 8, meus irmãos, nós temos a conclusão de José do porquê tudo aquilo estava acontecendo. O versículo 8 é a conclusão. José conclui o porquê que tudo aquilo aconteceu. Ao versículo 8. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Está vendo? José, ele fala, não foi vocês que me enviaram para cá. Não foi vocês. Vocês não tiveram poder nenhum. Vocês só foram ali
parte dentro daquilo que era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que eu viesse para cá, para que a gente não morresse, para que os filhos, a família, tudo aquilo que diz sobre Israel não morresse. Foi Deus que me enviou para cá. José conclui isso aí, meus irmãos. Essa é a conclusão de José. É até o próximo ponto aí, ó, né? José havia sido enviado para o Egito por Deus. Né? Se quiser até, né, grifar isso daí na sua folhinha, né? José havia sido enviado para o Egito por Deus. É isso que José entende. Meus irmãos, é muito interessante porque isso muitas vezes pode acontecer na nossa vida também. Muitas vezes isso pode vir a acontecer conosco. Muita gente passa anos, pode passar até anos, com alguns problemas acontecendo, assim como foi com José também. Problemas acontecendo na nossa vida, a gente não consegue entender nem compreender o porquê que a gente está passando por aquilo. Mas no momento certo, Deus se revela, assim como se revelou aqui para José. E no momento que Deus se revela para José, José consegue entender. Isso que eu passei, esse momento complicado que eu passei, momentos difíceis que eu passei da minha vida, não foi culpa de homens, ou não foi homens que fizeram isso comigo, não foi os meus irmãos que me trouxeram para cá, foi o próprio Deus. E no momento certo nós entendemos que a mão de Deus estava por trás de tudo, talvez nos lapidando, talvez nos amadurecendo, talvez nos confrontando, talvez trazendo algo para as nossas vidas. E José, ele entende isso. José, ele entendeu. Nossa, aqui José entende, né? Aos seus 39 anos de idade ele entende. Faz 20 anos que eu estou no Egito. Tudo isso aconteceu pela vontade de Deus, para que a família de meu pai não morresse, para que nós não morrêssemos, né? Para que Israel se mantivesse, fosse preservado Israel. Por isso que eu vim para o Egito, por isso que eu estou no Egito. E aí ele entende, né? Não foi meus irmãos que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou para cá. Então, muitas vezes a gente passa por alguns estágios difíceis da nossa vida, né? E no momento certo, quando tudo, né, muda, a gente consegue entender. Não, foi Deus que fez isso. Foi Deus que trabalhou este momento, foi Deus que me guiou nesses passos, e agora eu estou aqui, né? Depois de tantas coisas que aconteceu, Deus vem e Ele nos mostra, né, que foi Ele que nos guiou muitas vezes. Isso é surpreendente, isso é lindo, né? Muitas vezes a gente está dentro do plano de Deus, vivendo nossas vidas dentro do plano de Deus, a gente não está conseguindo entender. Mas no momento certo, Deus vem e Ele nos mostra, Ele nos apresenta o cuidado dEle, o plano dEle e o porquê que tudo aquilo aconteceu na nossa vida. É assim que é. É assim que vai sendo conosco. José entendeu que o Egito ele não foi para o Egito porque seus irmãos o venderam, mas porque Deus queria que ele passasse pelo Egito, que ele vivesse no Egito. Não foi um plano dos irmãos dele, foi um plano de Deus, né? E se algo tiver aí meio ofuscado ainda, meus irmãos, podem perguntar, ok? Se algo aí não estiver sendo muito bem compreendido, pode trazer, ok? Então, continuando aqui, né, no versículo 8, a gente vê aí, né, que José entende que foi Deus que o enviou para o Egito. E ele diz aí no versículo 8, né, que Deus o enviou para o Egito e que fez dele, né, como um pai de Faraó. Por que será que ele diz isso, né? O que ele diz como um pai de Faraó? Quando José ele diz, né, ser como pai de Faraó, era se utilizando, né, pai de Faraó ou também grão-vizir, tinha o mesmo sentido, entende? Então, quando ele diz aí, né, quando ele utiliza pai de Faraó, é o mesmo sentido do título utilizado para grão-vizir, que era a posição que José ocupava, né, a de mais alta importância, né, e de conselheiro mais próximo de Faraó. Então, quando ele diz aí, né, eu fui colocado como pai de Faraó, é a mesma palavra para grão-vizir, né? Administrador, né? Aquele que administra, aquele que está numa posição alta, né? Aquele que é um conselheiro próximo de Faraó. Então é nesse sentido que significa. Um líder, exatamente. Então é nesse sentido aí que significa, né, isso daí, pai de Faraó. E aqui também no versículo 8,
José diz que foi colocado como senhor da casa de Faraó, né? A gente vê aí que ele diz também que ele foi colocado como senhor da casa de Faraó. Então a gente vê aí, né? Que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. Então quando ele diz aí isso, quer dizer que José também tomava conta da casa de Faraó. Ele tomava conta da casa de Faraó. Ele era o administrador não só de todo o Egito, como a gente já sabe, mas também da casa de Faraó. Ele que administrava as coisas ali dentro. José, ele era pau para toda a obra, literalmente, né? Fazia muita coisa, trabalhava de muitas maneiras, né? Mantinha ordem mesmo dentro de... muito, muito. Exatamente. Ele era um homem muito competente em tudo aquilo que ele fazia, né? Então, ele era o conselheiro mais próximo de Faraó, o administrador, né, assim, cuidava ali das relações da própria casa de Faraó e também de todo o Egito, né? Nós vemos que ele administrava todo o Egito, né? Estava administrando, né? Uns 7 anos de fome ali, quem vendia, quem realmente fazia toda essa parte era o próprio José. Então, meus irmãos, mais uma vez, né? Esse era o plano de Deus desde o começo. Plano esse que não foi percebido, né, pelos irmãos de José e nem mesmo por ele até então, né? Até o momento que o plano é consumado, ninguém entendeu. Né? E como eu já disse, isso também muitas vezes acontece em nossas vidas, né? Nós vamos vivendo e só no momento que o plano de Deus é consumado que a gente consegue ter luz e entender o que acontece, né? É assim que as coisas muitas vezes acontecem. Parece que tudo está indo muito mal, parece que muitas vezes o desastre bate na nossa porta, né? Parece que as coisas não estão dando muito certo. Tudo muitas vezes parece que está sendo desencaminhado, até que de repente o nosso Deus ele vem, ele nos liberta, ele vem, ele nos mostra o caminho e a gente vê a mão de Deus em tudo, né? É assim que foi com José aqui, né? Ele viu ali, pum, Deus veio, Deus trouxe a mente de José. Ó José, você não está aqui no Egito porque seus irmãos te venderam, é eu que te coloquei aqui, né? Estava dentro do meu plano, do meu propósito, para preservar a semente santa, a descendência escolhida, né? Tudo isso, foi por isso que José estava ali. Porque a gente tem que lembrar, né? Que de Abraão, Isaac e Jacó viria a semente santa. Lembra lá no início, bem lá no início, quando a gente começou a estudar, quando a gente começou a ver, a gente vê que é de Sem, né? Que é de Sem que viria a semente santa, né? Os semitas, né? Então Abraão, Isaac e Jacó eram semitas, né? A gente lembra aí, né, de Noé, que teve seus 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé, né? De Cã veio Canaã, né? Toda a terra de Canaã, e Canaã foram homens bárbaros, né? Homens ruins, como a gente vê aqui, né? Os filisteus, entre outros povos que vieram de Canaã. Depois sem Jafé, né? Jafé vieram os europeus, né? Os indo-europeus, e aqui só para me concluir, e aqui de Sem vieram os semitas, né? Veio Abraão, veio Isaac, Jacó, então veio a semente santa daí, né? Então aqui é a preservação da semente santa, né? Os cananeus vieram de Canaã, são os filhos de Canaã. Exatamente. Então todos os cananeus são filhos de Canaã, né? Então assim, né, se a gente for pegar uma árvore genealógica aí, né, é Canaã, né, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, então todos os cananeus são filhos de Canaã. Não que são filhos no sentido de que nasceram de Canaã, especificamente, mas eram netos, bisnetos, tataranetos e por aí sucessivamente. Então, voltando aqui para a gente finalizar essa parte, a gente dá uma pausa. Então, a gente vê que era o plano de Deus enviar José ali para o Egito, e que tudo se fez sentido a partir daquele momento ali, né? O plano e propósito de Deus era preservar a semente santa, a descendência escolhida, né?
Então Deus havia atuado a partir da vida de José para que essas coisas acontecessem, né? Então o próximo pontinho da nossa folha diz assim, ó, através das decisões pecaminosas dos irmãos de José, Deus agiu. Tudo isso aconteceu para que as promessas de Deus feitas para Abraão, Isaque e Jacó se cumprissem. Então, através do pecado dos irmãos de José, Deus agiu. Nosso Deus, ele é além do pecado. Deus, ele consegue agir além do pecado. Então, tudo que acontece aqui, meus irmãos, tudo que acontece, o pecado dos irmãos de José não foi maior daquilo que Deus era capaz de agir e fazer naquele momento, né? Então Deus agiu, né, através das decisões errôneas dos irmãos de José. E tudo isso acontece por conta do quê? Da promessa que o próprio Deus fez, né? Promessa que Deus fez, né, que deles viria aquele, né, desde lá de Eva, né, que Deus diz que viria aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente, né, e a serpente atingiria o seu calcanhar, né? Então tudo isso faz parte da semente santa. Ali a gente já está vendo falar sobre Jesus, né? Então Deus estava fazendo o quê? Com a ida de José para o Egito, preservando essa semente santa, porque a partir de agora a gente vai ver que todo Israel vai vir para o Egito. E é ali no Egito onde eles vão conseguir se manter. Porque se eles ficassem lá em Canaã, o que ia acontecer? Eles iriam morrer. Eles iriam morrer de fome, exatamente. Né? Então vamos dar uma pausa aí e a gente volta depois para a parte final. Vamos tomar uma água, tomar um cafezinho, irmos ao banheiro e retornamos. Então a gente chega aqui na última parte, né, meus irmãos? José, a última parte negrito aí, José manda chamar seu pai para morar com ele no Egito. É a última parte, dos versículos 9 ao versículo de número 15. Então, o próximo pontinho da nossa folha diz assim: José manda seus irmãos entregarem o recado de que ele estava vivo e Deus o havia colocado como senhor da terra do Egito. É até isso que a gente vê aí no versículo 9. Ó. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. Então ele pede para os seus irmãos entregarem esse recado aí para o seu pai, né? Agora vem para cá, vamos habitar aqui juntos, né? E até então, meus irmãos, Jacó ele cria que José havia morrido após uma fera o ter comido, né? É isso que ele imaginava, né? Porque os irmãos de José fizeram o quê? Né? Venderam ele, pegaram a túnica bonita dele, né? Mancharam com sangue, né? Com sangue ali de ovelhas ou bodes ali, levaram para o seu pai, né? Como se eles não soubessem o que havia acontecido, e o seu pai entendeu que era uma fera que deveria ter devorado ele, né? Então, até aqui, Jacó cria que era isso que tinha acontecido. Mas agora, né, Jacó, ele receberia a notícia que o filho que ele pensava estar morto há mais de 20 anos, não somente estava vivo, mas era o governador da maior nação do mundo na época, né? O governador do Egito. Ele receberia agora isso. Ele ficaria sabendo disso a partir de agora. E aí a gente vê que José manda seus irmãos irem logo, né? E aí ele continua contando para os seus irmãos, né, aonde eles iriam morar, como eles poderiam viver ali dentro da terra do Egito. Ele explica tudo certinho, para quando eles chegassem em Jacó, eles pudessem explicar para Jacó, né? Eles pudessem explicar para seu pai como seria a vida deles ali. Então o versículo 10 diz assim: o Senhor habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. José diz que eles... Olha, eu acabei errando, mas José diz que eles morariam na terra de Gósen, certo? Teve um erro aí, mas morariam, certo? Aí na nossa folhinha. José diz... Oi? Gósen, isso. Gósen, isso. Então, José diz que eles morariam, ok?
Então, até a irmã perguntando aí, essa terra de Gósen era provavelmente, meus irmãos, localizada no delta do rio Nilo. Então, o que é isso, né? Não sei se todo mundo sabe o que é o delta de um rio, mas o rio Nilo, né? Ele era e ainda hoje é um grande rio ali dentro do Egito, né? É um rio que percorre, né, todo o país quase, e é um rio gigantesco, né? E ali, a terra de Gósen, ela ficaria num local específico, ela era uma terra num local específico ali no Egito. E, e muitos estudiosos, muitos escritores antigos, né, antigos, quando eu digo antigos é bem da antiguidade mesmo, eles dizem que provavelmente essa terra era uma das terras mais férteis dentro ali do Egito, né? E Gósen, né, ela ficava no delta do rio Nilo, é o quê? É um local onde deságua o rio, entende? Então, tipo assim, vamos dizer que aqui era Gósen, certo? Não quer dizer que era desse jeito, tá, meus irmãos? Mas só para a gente poder entender. E é como se o rio Nilo, né, ele viesse assim aqui para dentro, ó. Tá vendo? Como se, né, houvesse o rio aqui, né, o rio passava aqui, né, o rio Nilo, e aí ele ia desaguando, né? E o local que ele ia desaguando era na terra de Gósen. Então era um local muito fértil, né? O rio passava meio que por dentro de toda a região ali, tinha vários ramos do rio que passavam por dentro. Então, né, se você plantava aqui, ou você plantava aqui, ou aqui, não faria diferença, porque o rio ele sempre estaria por perto das suas plantações. E era um local ótimo, excelente também para animais, né? E a gente sabe que toda a família de Jacó, todos eles eram o quê? Pastores de ovelhas, né? Era uma família de pastores de ovelhas. Então, um local onde é um delta, né? Um local que deságua o rio com várias camadas do rio, né? Então, ali provavelmente em épocas de chuva, obviamente, né? Que eles não estariam vivendo agora, mas mais para frente, quando a chuva voltasse, após o findar desses 7 anos de fome, ali seria um local onde a grama cresceria com muita facilidade, entende? A grama cresceria com muita facilidade e seria muito bom para os animais, principalmente, né? E também para o plantio daquilo que eles quisessem plantar ali naquele local, né? Então é mais ou menos essa ideia aí, né? Era um local excelente, como eu disse, estudiosos, né, antigos dizem que era dos melhores locais, um dos locais mais férteis que tinha no Egito. E Gósen era essa terra boa para eles, né? Teria facilidade ali com os pastos, né? Teria facilidade ali para o gado, né? Os pastos para o gado. E era uma terra que ficava um pouco mais distante dos egípcios, não ficava tão perto dos egípcios. A gente já percebeu, né? Até vendo a semana passada, por exemplo, né? Semana retrasada, eu acho, né? Quando José fez o banquete, né, os egípcios não se sentavam junto com os hebreus, né? Por quê? Porque os hebreus comiam animais, né? Comiam animais que eram sagrados para os egípcios, por exemplo. Então Gósen era uma região dentro do Egito que ficava um pouco mais distante. Então eles teriam essa liberdade, entende? Não criaria tanto problema, talvez, entre eles e os egípcios, enquanto eles estivessem morando ali naquela terra. E aí a gente chega no versículo 11, que diz assim, ali, então, é a continuidade, né? No versículo 9, José começa a falar, ó, fala para o nosso pai vir para cá. Aí no versículo 10 ele diz onde eles morariam, e no versículo 11 ele continua falando como seria a vida deles ali no Egito, eles vindo para morar no Egito. No versículo 11 ele diz assim, ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. Então, próximo ponto aí na nossa folha, ó. José diz que sustentaria Jacó e tudo o que ele tinha durante os 5 anos de fome. Algo muito interessante aí, voltando para uma arqueologia saudável, né?
é interessante que a arqueologia, meus irmãos, nos afirma isso daqui. Esse momento, essa estadia de um povo naquela região de Gósen, entende? Então, assim, arqueólogos encontraram um texto egípcio bastante antigo, com mais de 2000 anos antes de Cristo. Eles encontraram esse texto antigo, né, ali em escavações arqueológicas. E neste texto, meus irmãos, fala que um faraó permitiu que nômades edomitas habitassem, vivessem naquela região de Gósen, para poder viver eles e seus rebanhos. Então isso é muito, muito interessante. Então diz, né, esse texto diz que viveram edomitas ali, né? Então, por que a gente sabe que eles não eram edomitas? Edomitas eram os filhos de Edom, que eram aqueles que vieram de Esaú, exatamente. Então, os edomitas vieram de Esaú. Mas os egípcios não conseguiam, talvez, ter muita ideia de diferença, né, dos edomitas para os hebreus, para todos aqueles que viviam na terra de Canaã. Então, esse texto de 2000 anos antes de Cristo pode ser, provavelmente sobre quando, né, os hebreus foram habitar a terra de Gósen. Pode ser sobre. Então, isso daí é um relato extra-bíblico, né? Isso não está na Bíblia, mas realmente arqueólogos encontraram esses textos egípcios de 2000 a.C. falando sobre isso. Um ponto interessante para a gente analisar aí, né? E aí, meus irmãos, como eu disse, pode ser que esteja falando dos judeus, né? A época que os judeus habitaram ali, né? A época que eles viveram ali. E continuando, versículo de número 12, diz assim: José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo que está falando com vocês. Então, o próximo ponto aí na nossa folha, José pela terceira vez reafirma que é ele mesmo, o irmão deles, que está falando. Então, tudo isso, né, aqui José ele volta a falar, né, sou eu mesmo que estou falando com vocês, né, e o meu irmão Benjamim vê que sou eu também. Então, ele está querendo trazer a ideia para eles, né, está vendo tudo que eu estou falando, não tem como ser outra pessoa, sou eu, José, o irmão de vocês, vocês venderam como escravos, né? Aí agora que ele está reafirmando isso, sou eu mesmo, José, né? E Benjamim também está vendo que sou eu. Sabe por que ele toca tendo o nome de Benjamim aqui nesse versículo 12? Porque quando ele foi vendido como escravo, Benjamim provavelmente tinha ali uns 2 anos no máximo, entende? Então Benjamim não tinha muita lembrança dele, né? Por mais que ele ouvia com certeza seu pai falar sobre ele, né, e entre outras pessoas provavelmente falarem sobre ele. Seu pai com certeza falava que ele era um filho muito amado para Benjamim, que era o único irmão de Benjamim, mas foi morto por uma fera. Agora Benjamim está vendo o seu irmão, né? Então ele diz aqui, quando ele fala sobre Benjamim, está vendo ele também, é para todos eles entenderem, os 11 entenderem que era realmente ele que estava diante deles, né? E aí o versículo 13, nós lemos: Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. Próximo ponto da nossa folha. José manda que seus irmãos andem logo e busquem seu pai para morar no Egito. E aí o texto termina, meus irmãos, nos versículos 14 e 15, né? Dizendo como José abraçou e beijou seus irmãos, né? Ele aí nesse momento, depois dele contar tudo isso para os seus irmãos, ele vai vir agora, né? Ele vai abraçar e beijar os seus irmãos. E esse abraçar e beijar aí é uma demonstração clara, né, de que ele havia perdoado e não pretendia fazer mal algum aos seus irmãos. Então ele chega ali, ele abraça os irmãos, né? Ele dá um beijo no rosto dos seus irmãos, de cada um deles, como a gente vê aí no versículo 14 e 15. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Então, para a gente finalizar, os próximos pontos, os 3 últimos pontos, dizem assim, o primeiro dos 3. Ele,
beija primeiramente Benjamim e chora de alegria pelo reencontro. O próximo pontinho, José faz o mesmo de beijar e chorar junto com a todos os seus irmãos. Então aqui, meus irmãos, a gente vê que são emoções legítimas, né? E emoções legítimas como essas são sempre bem-vindas, né? A gente vê, né, saindo um pouquinho aqui da lógica, mas já estamos encerrando, a gente vê que muitas vezes hoje existem muitas emoções que não são legítimas, né, no meio cristão, né? Muitas pessoas se forçam a viver ali um êxtase, né, na presença de Deus, né? Algo que eu até conversava com algumas pessoas, né? É uma forma de falar assim, tem gente que busca ficar babando colorido diante de Deus, né? Criando, tentando forçar algo a acontecer, né? Mas aquele que realmente está com o seu coração quebrantado, né? Ele não precisa ficar forçando ou querendo gritar ou subir pelas paredes para a presença de Deus se fazer manifesta na vida dele, não. A própria vida, o relacionamento faz com que a presença de Deus é manifesta. O choro, a emoção de estar na presença de Deus vem normalmente, né? Então emoções legítimas são bem-vindas, né? Hoje em dia a gente vê aí nas internets da vida tanta coisa errada, tanta coisa que não é o evangelho, né? Pessoas aí subindo em cima do púlpito e pulando e virando mortal dentro da igreja. E esses dias atrás eu vi o pessoal jogando água, assim, balde de água no meio do povo e coisas assim que a palavra não nos diz que nós devemos adorar ou cultuar o nosso Deus dessa maneira. Entende? Então, emoções legítimas são aquelas que fluem de um coração que está disposto a viver tudo aquilo que é Deus. Entende? E o choro vem neste momento, né? Aqueles que falam em línguas, né? O dom ele vem da maneira correta, né? Não precisa, de certa forma, extravasar, tentar subir pela parede para que Deus fale. Não. Aqueles que vivem para Deus, Deus age neles, né? Não existe um negócio ou querer criar um método, um show, exatamente. Não precisa de shows, né? Nosso Deus, ele é um Deus que está realmente aberto e ele age em nós, né? E esse agir dele acontece de uma maneira pura, legítima, santa, né, que leva para mais perto dele, não que vira um show ou que assusta aqueles que estão em volta de nós. E para finalizar o último ponto, ó, após José falar tudo isso, abraçá-los e beijá-los, que eles conseguem falar com ele. É assim que acaba aí, né, o versículo 15, né? Depois os seus irmãos falaram com ele. Eles ficaram o quê? Tensos. Né? Tensos naquele momento, conseguiram falar, talvez ficaram até duros, né? Mas aqui nesse momento, quando José acalma o coração deles, manda eles buscarem o pai deles, para todos eles viverem ali, após beijá-los, abraçá-los, chorar com eles, eles conseguem voltar a falar com ele, né? O coração volta para onde deveria ficar e a voz sai mais uma vez. E aí nós finalizamos o nosso estudo de hoje, amém, irmãos? Nós finalizamos o nosso estudo de hoje. Na próxima aula eu vou tentar trazer aí até uns pregadores bons. Vou até colocar no quadro aqui alguns pregadores bons para a gente poder ouvir, alguns que a gente não deve ouvir porque é só bacalhoada mesmo, né, para a gente poder ir sempre peneirando, né, aquilo que a gente tem que entender junto a Deus, né? Vamos ficar de pé para a gente orar e finalizar o nosso estudo? Hoje à noite, às 20 horas, nós temos o culto, amém? Nosso culto, né, o culto da família, né? Então todos os irmãos estejam aqui conosco nessa noite, estaremos aí pregando o Evangelho do Senhor em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, oremos juntos. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por essa manhã e por tudo aquilo que nós vivenciamos aqui, Deus. Senhor, que a Tua palavra continue a nos constranger a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, a nos moldar realmente, a entendermos que se for por nós mesmos, nós não conseguiremos. Nós aprendemos hoje aqui, ó Pai, que realmente José entendeu que as lutas e as provações que ele passou anteriormente em sua vida fazia parte do plano do Senhor para salvar toda uma nação. Então, Deus, que nós possamos entender que muitas vezes as nossas lutas e provações também fazem parte do seu plano para a nossa vida, para que grandes coisas possam vir a acontecer, Deus.
Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que o Senhor possa levar cada um de nós para as nossas casas, debaixo da tua santa proteção, Deus. Abençoe o nosso domingo, abençoe o nosso almoço, Pai. Abençoe o tempo que nós teremos agora com as nossas famílias, o nosso trabalho também, Pai, para aqueles que irão trabalhar ainda hoje, Deus. Que o Senhor possa nos guiar em tudo, em toda e qualquer circunstância, Deus. Obrigado, e que hoje à noite, se for e aprove a sua vontade, Deus, possamos estar aqui juntos mais uma vez, cultuando ao teu soberano nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz, que Deus abençoe a todos. Amém?